Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Olhada Saúdecast em collab com Veja Saúde. E o tema de hoje, sabe qual é? Tabagismo. Eu não tô falando só de cigarro que você compra no posto, não. Eu tô falando de vape também. O Brasil sempre foi um exemplo de política de Estado anti-tabagismo, mas parece que as coisas estão mudando. Eu sou Carlos Eduardo Barracuri, sou médico endocrinologista. Eu tenho o prazer de ter comigo hoje aqui a doutora Jaqueline Scholz, cardiologista da SOCESP, Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, especialista em tratamento do tabagismo. Jaqueline, prazer te receber. Muito obrigada, um prazer também estar aqui, poder falar desse assunto tão importante para a vida das pessoas, né? Então, muita gente comenta sobre o cardiologista com tabagismo. Eu acho que as pessoas devem imaginar mais o pneumo. Sim. Mas é um importante fator de risco cardiovascular que tem que estar nas consultas médicas, né? Com certeza. Os pacientes, os fumantes, morrem mais do coração e do cérebro de AVC, de infarto e AVC, do que as outras doenças que naturalmente são associadas ao cigarro, como câncer de pulmão e o enfisema também tem a sua importância enorme, né? No sentido até de piorar a qualidade de vida das pessoas, mas acaba sendo o infarto e o AVC o que tem uma capacidade de letalidade de matar com maior frequência os fumantes. E assim, tabagismo, de cada 100 pessoas que fumam, 50 vão morrer pela condição de ser fumante. Todo mundo vai morrer, mas isso antecipa quase 10 anos a perspectiva de vida, encolhe de um homem e 14 anos da mulher. Então, assim, é uma doença, diria, negligenciada, porque deveria ser o alvo de todo médico que é fumante. Vamos parar de fumar, vamos tratar as outras coisas, mas parar de fumar é uma necessidade premente, obrigatória, tão importante quanto vacinar, né? Você sabe que eu falo isso no consultório com os pacientes, que às vezes o paciente vem feliz, olha, a gente está com a glicose na meta, com colesterol na meta, pressão na meta, mas frequentemente eu falo a frase, puxa, o peso do tabagismo, olha, suplanta tudo isso. Exatamente isso. Eu costumo dizer que tratar essas coisas, você está com uma canoa, a canoa está furada. Aí você dá um balde para o paciente, você trata a hipertensão, o diabetes, ele está com o balde lá tirando a água da canoa. Só que o que vai remendar o furo é parar de fumar. A potencialização do benefício da cessação do tabagismo, por exemplo, na hipertensão. E eu falo que é negligenciada, porque quando você vai olhar os estudos, ele não revela a importância que tem o parar de fumar. E sabe por quê? Porque os métodos para parar de fumar são ineficientes. Então, acaba que muitos pacientes relatam que pararam de fumar sem ter parado. Isso, numa análise a longo prazo dos grupos, acaba uma pessoa falou que parou de fumar sem ter parado, e você não avalia o real benefício. E aquela que realmente parou, por exemplo, você sabia que se você é fumante, tem pressão alta e para de fumar, você reduz 10 milímetros sua pressão, é como se você estivesse tomando um remédio para hipertensão. Só de você ter parado de fumar em 12 semanas. Então, esse é o trabalho da tese de uma aluna minha, que mostrou que no subgrupo de pacientes, tinham 400 pacientes que nós tratamos, tinham 120 mais ou menos que eram hipertensos. E entre aqueles que todos tratados da hipertensão, tomando remédio para pressão alta e tal. Naquele grupo que parou de fumar com medicação, com tratamento eficiente, que é o que a gente está aqui tentando difundir, porque a taxa de sucesso interfere muito nisso. Então, uma taxa de sucesso de 70%, a gente tinha uma casuística muito robusta de quem parou de fumar. Em 12 semanas, quem parou de fumar reduziu a pressão arterial sistólica 10 milímetros. Por exemplo, a pessoa estava com 14 por 9, caiu para 13 por 8. 6 milímetros de diastólica, só de parar de fumar sem mexer na medicação antihipertensiva. Então, é muito impactante. A gente vê isso também no colesterol protetor, na função do HDL, que tem o LDL, que é o colesterol ruim, e você tem o HDL, que é o bom. O estudo também da minha aluna, nesse subgrupo de pacientes que pararam de fumar, a gente viu a função da HDL. HDL é aquela lipoproteína que passa, é o ônibus, né? Passa na corrente sanguínea, para no ponto de ônibus e coleta o colesterol e joga para fora. Quando você fuma, não existe ponto de ônibus, você cria uma barreira que impede que o HDL faça essa função de lixeiro, né? De transportar o colesterol para fora. Não existe. Quando você para de fumar, em 12 semanas, essa função da parede da artéria melhora, aí a molécula consegue passar lá e já fazer o transporte reverso do colesterol. Ela para no ponto de ônibus, recebe o colesterol e leva para fora. Então, assim, são benefícios que a cessação promove que são negligenciados, pouco falado. E por isso que eu falo, a coisa mais importante que tem é o indivíduo parar de fumar. E numa consulta rápida... Difícil. O médico tem que priorizar. Então, isso significa Sim. que
peraí, o peso do tabagismo é muito forte, então a gente tem que gastar tempo, investir tempo, falando com os nossos pacientes que ainda fumam, né? Sim, no sentido de convencê-los, mas claro que só falar não é suficiente. A abordagem terapêutica ela é absolutamente necessária, porque não é a vontade de parar de fumar que vai fazer alguém parar de fumar. Esse é o grande problema, e isso a gente tem que entender do fumante. Ele só fuma porque ele é viciado. Quantas vezes você falou com um paciente que tem um diabético, que tem uma doença coronariana, você precisa parar de fumar? Isso não é suficiente. Talvez até o paciente minta para você na próxima. Parou de fumar? Parei. É aquela história que eu falei, que nos estudos você não vai ver o benefício real, porque tem muita gente que não está admitindo que ainda fuma, porque fica envergonhado. O paciente fica envergonhado. E eu sei porque a gente tem um ambulatório pós-alta e eu faço monóxido de carbono. Aí o paciente tem alta, se ele era fumante, ele é encaminhado para o nosso ambulatório. Os pacientes chegam, tá fumando? Não, doutor. Tinha alta, voltava a fumar de imediato. A gente assoprava o monoxímetro, você entendeu? E aí mostrava que ele estava fumando, embora ele tivesse negado que estivesse fumando. Porque passa a ser uma vergonha, quando na verdade é uma oportunidade de tratamento. Olha, isso é uma dependência, tem que tratar, tem medicamento que alivia o seu sofrimento nessa batalha de parar de fumar. É assim que o paciente tem que ser abordado. Uma doença como outra qualquer. Antigamente, quando a pessoa infartava, ela parava de fumar. Como é que está hoje? Metade para e metade não para. Metade dos pacientes, a taxa de sucesso de uma doença, por exemplo, em ter uma doença para ser o motivo pelo qual o paciente para de fumar é 50%. Por que eu, cardiologista, me especializei em tratar tabagismo? Exatamente porque os outros 50% ficam fumando. E isso compromete totalmente a sobrevida, a qualidade de vida. A pessoa põe um stent de milhões de dólares ou faz um procedimento, revascularização, procedimentos de alto custo, pode-se dizer assim. Se você não para de fumar, é aquela história que eu falei, você está com um baldinho com a canoa furada. Então, por isso que eu me especializei. Então, parar de fumar é um tripé. E olha a primeira base do tripé, saúde mental. Nicotina regula o humor das pessoas, e por isso que é tão difícil parar de fumar. A pessoa fica ansiosa, está deprimida, ela vai no cigarro, e assim ela vai levando a vida, bem ou mal. A pessoa fala, bem ou mal, estou vivendo, todo mundo vai morrer. Então, é assim que o paciente pensa, porque ele alivia o sofrimento dele do dia a dia fumando. Então, saúde mental é o primeiro passo. Segundo passo, o melhor remédio que tem para parar de fumar, aquele que tira a fissura, que é aquele desejo descomunal de fumar. E a gente tem no arsenal terapêutico remédios específicos, que no caso é a vareniclina, que tem até patente expirada. A gente espera que alguma indústria nacional ou quem tiver aqui no Brasil registre a molécula na Anvisa para que a gente tenha a disponibilidade desse produto. E a eficácia é boa? Muito, desde que você use o tripé. Saúde mental. Saúde mental, remédio bom para parar de fumar. E aí vem a técnica comportamental, que também a gente tem um novo paradigma, uma nova visão desse olhar. As estratégias convencionais, que você deve saber, inclusive, que todo mundo ensina, porque é o que está nas diretrizes do mundo inteiro, marque uma data para parar de fumar. Pô, você fala isso para o paciente, a partir de tal dia você parar de fumar, é terrível para ele, porque ele já não se vê fazendo isso. Então, segundo ponto, além de fazer isso, as pessoas falam, evite os gatilhos, que é tudo, né? Porque é o café que a pessoa toma, a cerveja que ela tá, é o celular, é o carro. Como é que você vai evitar algo que está inserido na vida da pessoa? Então, a gente, em 2015, lá no INCOR, a gente criou uma técnica diferente, que é o fumar restrito. Então, a gente trata a saúde mental, se o paciente tem essa questão de alterar o consumo porque está ansioso, triste, deprimido, você tem que tratar com medicamentos que atuam nesse circuito que a nicotina atua. Então, doutor, tem que tomar remédio para isso. Eu falei, tem, você já usa o cigarro, para eu tirar uma coisa tem que pôr outra. Não tem muito jeito. Então, a gente usa medicamento para estabilizar o humor, para que o paciente não sinta saudade de fumar e achava que era mais feliz fumando. Isso é humor. Acontece. Você fala uma pessoa que parou por conta própria de parar de fumar, você pergunta para ele, você está feliz? Eu era mais feliz quando fumava. Ele tem essa sensação. Por quê? O humor dele não foi estabilizado. A família às vezes pede. Doutor, volta a fumar, pelo amor de Deus. Então, são essas coisas que interferem demais no tratamento. E aí você usa essa técnica que é o quê? Então, você monta o tripé, começa o remédio do cigarro e manda ele fumar de pé, parado, olhando a parede num ponto isolado. Ele não deixa de fazer nada. Continua tomando café, tomando a cerveja, sai com os amigos. Só que esse processo, com esse respaldo químico, a pessoa vai perdendo totalmente o prazer. Repete para mim. Então, quando ele está sentado, está em casa, sim, almoçou, vai tomar um cafezinho. Sim.
É o momento de fumar um cigarro. Exatamente. Ele pode tomar um cafezinho, sentar, na hora de fumar ele tem que se levantar, se retirar, fumar sozinho, isolado, olhando a parede lá longe. Então você quebra todos os gatilhos. Está na mesa do bar tomando cerveja com os amigos. Ele está em tratamento, tá se propondo a parar de fumar. Então ele pode continuar tudo que ele faz. Ele se levanta, se retira, vai fumar isolado. Sabe o que acontece? Com a medicação, como a medicação bloqueia o receptor cerebral, você perde o prazer de fumar. Só que o prazer de fumar não é só químico, ele é comportamental, ele é associativo. Então, quando você tira o indivíduo, você bloqueia o receptor e você faz ele usar essa técnica, ele percebe isso. Ele não dá 2, 3 tragos no cigarro e volta para onde ele estava e tirou aquela ruminação daquele pensamento que eu precisava fumar. Apagou. E assim acontece no carro, acontece na mesa do computador, acontece no Como é que bar. faz para ele não fumar no carro? Também mesmo para o carro, desce do carro para fumar. Eu falo para o meu paciente, você não está proibido de fumar. Só de eu falar isso eu tenho estudo, a gente publicou trabalho. Eu tinha uma taxa de abandono de tratamento quando eu marcava a tal da data, eu dava o remédio, falava, tal dia você para de fumar. Eu era mais condescendente até do que o fabricante do produto que nos ensaios clínicos mandava os pacientes parar no 8º dia da medicação. Eu, quando na vida clínica não estava fazendo estudo, eu jogava o 14º dia. Só que tinha 30% dos meus pacientes que não voltavam. Por quê? Porque chegou o tal do 14º dia, ele continuava fumando, ele sabe que eu tenho um aparelhinho para assoprar o monóxido, que eu sei se ele está fumando ou não voltava. E quando eu tirei isso de marcar uma data e passei a adotar a técnica do fumar restrito, acabou, todo mundo volta, porque vai reduzindo o consumo até a hora que a pessoa para de fumar. E geralmente é a 3ª, 4ª semana de tratamento. Então quer dizer que a política que a gente viveu no início dos anos 2000 de restrição de fumar em locais importante. É muito importante. Muito importante. Eu acho que minha ideia disso também veio dessa experiência, porque eu criei isso em 2015. E a lei antifumo que a gente participou foi em 2009. E aí eu já percebia que muitas pessoas, que mudou até o paciente que procurava o tratamento antes da lei eram pessoas mais velhas com doenças. Com a lei eu comecei a receber gente de 30, 40 anos que eu não recebia antes. Por conta da lei, incomodado de ter que sair, percebendo a dependência, entendeu? Percebendo que aquilo estava limitando a vida da pessoa, incomodando, e aí começaram a surgir pessoas saudáveis que queriam parar de fumar por conta das restrições. Então, a gente está falando aqui de cigarro, então a gente está falando de comprar no posto, na loja de conveniência. O preço também ajuda, então você tem restrição para não fumar em locais públicos, restaurante, barzinho. Sim. Você lembra, todo mundo vai lembrar aqui, quem for mais velho, que você ia para uma boate antigamente, você voltava com a roupa cheirando cigarro. Fechado, Isso não existe mais hoje. Não. Então a gente está falando de locais, Sim. A gente está falando de cigarro que você compra numa loja de conveniência, mas nós estamos no Brasil, um país gigante. Nós estamos falando de cigarro contrabandeado. Sim, 30% do consumo é contrabando. Então, porque o preço é menor, né? Então as pessoas, e quem mais fuma no Brasil são pessoas de renda menor. Então, por isso que é importante a política pública incluir a fiscalização. Você tem que fechar fronteiras, você tem que ter um controle disso, como acontece com o cigarro eletrônico também, que é proibida a comercialização, mas está sendo comercializado por quê? Porque você tem comércio ilegal. E não só do produto legal que é o cigarro. O produto mais contrabandeado no país é um produto legal, que é cigarro. Depois vem a bebida, que também é legal. Complicado isso, né? Então, você falou a palavra cigarro eletrônico. As estatísticas do Brasil de tabagismo, de cigarro, estavam caindo. Sim, 30 anos de queda. 30 anos de queda. Sim. O cigarro eletrônico está ameaçando o Brasil? Claro que está destruindo o mundo e ameaçando o Brasil. No mundo, você vê, essa semana até a Inglaterra soltou uma diretriz super, rigorosa de proibir a venda. Por quê? Porque vive uma epidemia. No Brasil, a gente tem um consumo que aumentou e interferiu até na taxa de cessação, porque o jovem não experimentava cigarro convencional. Estava caindo francamente a taxa de experimentação de usuário em cigarro adolescente era 5%, 6%, a menor taxa do planeta. Aí veio o cigarro eletrônico. Quem que é o público do cigarro eletrônico? Classe média, média alta. Então, de que idade? Nessa faixa de 13 a 17 anos. 13? A 17 anos. Então, a experimentação do cigarro eletrônico hoje é maior que o do cigarro convencional. Só que o que aconteceu? A gente, com as pesquisas mostrando que o cigarro eletrônico fazia mal, que era viciável e tal, muitos jovens da classe média que nunca fumaram cigarro começaram no eletrônico, só que aí fica dependente de nicotina. Para deixar de fumar o eletrônico, sabe o que eles fazem?
muda para o tabaco, tabaquinho enrolado, que eles acham que é cool, não eu tô vendo eu tô vendo e cigarro isso. de palha, palheiro. Você que é de Ribeirão Preto, você deve ter, a turma lá gosta do palheiro. Então, assim, o jovem da classe média está migrando e isso aumenta a incidência de novos usuários, entendeu? De cigarro mesmo. Então, se a gente tem a estatística de novos usuários no eletrônico e também a estatística de novos usuários nessas formas menos convencionais de cigarro, não é o cigarro branco, é o tabaco e o cigarro de palha. Vou te fazer a pergunta mais difícil do mundo. O que tem dentro de um cigarro eletrônico? Ah, tem sabores, nicotina em altíssima concentração, sal de nicotina. Aí tem aditivos que se usam em alimentação, que é o propileno glicol, glicerol, só que você inala e aquece esse produto. Quando isso aquece, forma um monte de substâncias de carbonila, formaldeído, acroleína, tudo cancerígeno, inflamatório, destrói a parede do endotélio, é péssimo. E a nicotina vem numa concentração que você não consegue ver num usuário de cigarro convencional. Foi uma pesquisa que a gente fez também, com mais de 400 usuários de cigarro eletrônico, fomos nas festas, nas baladas, até em rodeio em Ribeirão Preto nós fomos. A Vigilância Sanitária participou, fazia coleta de dados, você fuma cigarro eletrônico? Fazia na saliva cotinina e nicotina. E aquilo mostrou que a pessoa, mesmo nunca tendo fumado, ela podia ter níveis de nicotina 6 vezes maior do que o de um fumante de 20 cigarros. É um veneno. Um veneno com cheirinho bom. Um veneno com cheirinho bom e com muita nicotina e altamente viciante. Altamente viciante. E, assim, quanto mais os estudos, quanto mais o tempo passa, mais fica evidente que isso aí deveria ser banido da face da Terra. Porque ele foi aperfeiçoado para o mal. Ele é pior que o seu antecessor. O cigarro é péssimo. Como eu falei, mata metade dos usuários, certo? O eletrônico faz isso de forma mais rápida. O cigarro demora 20, 30 anos, 40 anos para a pessoa pagar essa conta, não é assim, mais ou menos? O eletrônico não, a gente tem DPOC com um cara que está usando o produto há 2, 3 anos. Tem enfisema. Tem enfisema, doença pulmonar grave. Mas o que está acontecendo agora é que como o vape, o cigarro eletrônico, ele é muito novo, você vai lembrar, claro, demorou muito tempo para haver uma ligação entre cigarro, gente, que se compra na loja de conveniência, com câncer, sim, cigarro com infarto, demorou, era chique, era legal, sim, era bacana. E aí, como não tem tantos estudos de longo prazo com cigarro eletrônico, existe realmente uma lacuna. Só que a gente já está vendo resultados agora. Isso que eu ia falar, por isso que eu falo, não vai esperar 20, 30 anos para essa população. Muita gente vai morrer. Isso, já tem, se você for ver as estatísticas, por isso que a Inglaterra mudou totalmente a linha de atuação que ela vinha, porque a Inglaterra foi o primeiro país a adotar a política da redução de danos, que usasse, claro que a gente está falando que o produto evoluiu, o cigarro eletrônico começou lá em 2004, 2005, ele foi evoluindo ao longo do tempo. Quando a Inglaterra adotou essa política de redução de danos, estava falando de um produto que tinha nicotina em free base, com 20 miligramas, era um produto esse que a Inglaterra queria que os fumantes deixassem de fumar o cigarro, por incompetência na hora de tratar, que se diga bem claro, porque é isso que abriu espaço para o cigarro eletrônico. A incompetência na hora de tratar o tabagismo fez-se acreditar que é melhor você ficar fumando uma coisa menos ruim, é mais ou menos isso. Só que isso abriu a porta e veio aperfeiçoamentos tecnológicos, que vieram agora esses dispositivos que é a 4ª geração com sal de nicotina, que virou uma epidemia no mundo, porque a população acreditou, isso aqui pode ser menos ruim. Então, eu não via o cigarro eletrônico como algo perigoso ou danoso. Então, embarcaram mesmo de cabeça, só que tem uma epidemia mundial, e hoje a Inglaterra reviu a posição, coisa que o Brasil desde 2008 já proibiu, e 2023 ratificou a proibição de comercialização, entendendo que ia ser um tiro no pé para a política anti-tabaco, e de fato é. Se não tivesse proibido, a gente estaria vivendo a dimensão das epidemias que tem de cigarro eletrônico, como está em país que liberou, como a Austrália, que reviu e revoltou, Nova Zelândia, Canadá. Quem abriu está voltando para trás, está sendo rígido e rigoroso, como nós fomos desde o início. E olha que, por conta da nossa fiscalização ineficiente, esses países também vivem contrabando. Você entendeu? Na Inglaterra, você tem contrabando de cigarro que não é permitido vender. A turminha usa os saborizados, os que têm 50 miligramas de nicotina, assim como no Brasil. Então, apesar de ter uma regulamentação que permite a comercialização, a turma usa, todo mundo usa o mesmo, igual em todo mundo, que todos os produtos vêm da China. 87% do produto consumido nos Estados Unidos é ilegal.
E lá tem estados que liberam. Então, não é regulamentar. Na China é liberado? Na China, não é liberado, mas eles exportam para todo mundo. Singapura, você chega no aeroporto lá, avisa que se for pego com cigarro eletrônico, você vai para a cadeia, entendeu? Tem países como o nosso. Tem mais ou menos 33 países que têm legislação impedindo o uso. Só que aqui a gente não vai preso, né? O cara que está usando o eletrônico. E nem deveria. Eu acho que a política mais importante para inibir consumo é multa. O cara é pego usando isso em um ambiente por multa. O traficante também, quem vende, multa, porque aí você acaba com o negócio, né? É verdade. É claro, é umas políticas assim que eu não entendo. Cobra multa do cara que está traficando, não precisa só cigarro, não, qualquer coisa legal. Reincidiu 3 vezes o valor. É que nem multa de carro, não é assim? Se você... Vai aumentando, vai aumentando. Não precisa de cadeia. Mas olha só, nós estamos falando de crianças e adolescentes, Sim, adultos jovens, sim, utilizando cigarro eletrônico, vape. Sim. E como é que faz para essas pessoas pararem? Tem que mais tratar. difícil do que o cigarro? Então, aqui vai a dica. Se você está numa fase inicial, não continue. Se prive mesmo, que está começando a usar, não use. Se você usa, você adolescente usa, não ofereça para o teu irmão, porque começa assim. A nossa estudo mostrou que 70% do consumo vem de quem está próximo, ou é o irmão mais velho, entendeu? O amigo, vem do grupo. Então, cigarro eletrônico se consome em ambientes familiares, assim, no sentido de amigos, entre amigos. Não oferece para o outro, primeira coisa. E se você tá usando eventualmente, não continue, porque ainda você consegue segurar esse processo de dependência. Se está fumando com regularidade, pede para a mãe, para o pai, procurar ajuda para que você consiga deixar de fumar, que vai precisar de uma reposição de nicotina, algo terapêutico mesmo, para que o indivíduo consiga passar pela abstinência, que no cigarro eletrônico ela é mais intensa, desencadeia quadros de ansiedade horrorosos, né? E o indivíduo fica paralisado, assim, no sentido de travado mesmo, e não conseguir deixar de usar, mesmo que o pai e a mãe peçam, é sofrimento, entendeu? Então o pai e a mãe tem que estender a mão e falar, estou sabendo que você está com dificuldade, vamos resolver esse problema. É assim que tem que resolver. Não dá para colocar debaixo do tapete. Não dá, e assim, e não é na força, sabe? Não é na força, não resolve na força. Eu sei porque eu trato tabagismo faz 40 anos e assim, no grito, na porrada, não funciona. Não, se funcionasse, estava bom. Então, mas não funciona. Mas não funciona. Uma vez que você tem a dependência, você só cria mais ansiedade, e a ansiedade alimenta o desejo de fumar. E aí você falou um negócio engraçado. Quer dizer, a pessoa está usando cigarro eletrônico, e aí muitas vezes ela fala, não, eu vou passar para o cigarro convencional, acontece. E aí entra, e tá chegando no meu consultório. Isso. Pessoas utilizando palheiro, muitos pacientes aqui de São Paulo. Isso. E fumo de rolo. Fumo de rolo, porque eles são tabaco enrolado. Só que eles já compram boladinho. Alguns bolam. Sem filtro. Exatamente. Assim, a concentração de nicotina, só para a pessoa saber, é tudo trocar 6 por meia dúzia. Aí, às vezes, até a quantidade a pessoa consome menos que o do cigarro convencional. Mas, assim, 10 cigarros bolados é igual a 20 cigarros de papel. Entendeu? A pessoa sopra o monoxímetro, dose a cotinina, a nicotina, é alta. Então, assim, são maneiras de fumar, porque dá mais satisfação, porque a tragada é mais profunda, você atinge níveis de nicotina maior com o tabaco enrolado e a pessoa acaba fumando menos. Gente, olha que paradigma, que coisa engraçada. A gente tá falando aqui de cigarro eletrônico, tá falando de cigarro, enrolar tabaco, palheiro. Voltamos para trás, né? Aí a gente fala de... A gente tá falando de usar tirzepatida importado de países vizinhos de origem duvidosa, trazidos no corpo, na cueca. Complicado. A pessoa não reclama. Aí você indica vacina no consultório, a pessoa pergunta, mas qual que é a marca? Isso aqui vai me fazer mal. Isso, perfeito. Onde que nós estamos? Não, não sei, é anti-ciência, assim, no sentido maior. É até bom falar de vacinação, porque é que nem a história do barco, né? Meus pacientes que têm doença pulmonar crônica precisam parar de fumar, a gente trata. A gente fala precisa e trata, né? Porque não é precisa e se vira. Não, a gente trata. E é importante que eles tomem as vacinas, pneumococo, porque agora vai chegar o inverno, esse pessoal, quando pega a infecção respiratória, os dados da SOCESP mostram que aumenta muito a incidência de doença cardiovascular. E quando você diminui a inflamação, porque diminui o risco de gripe, covid, pneumonia, a vacinação é importante para isso. Reduz o risco cardiovascular. Porque as pessoas com DPOC e enfisema acabam morrendo, sabe do quê? De doença cardíaca. Você tem insuficiência cardíaca com infarto agudo do miocárdio, as doenças coexistem.
E qualquer coisa que inflama propicia o risco do evento cardiovascular. E as doenças respiratórias são, muitas vezes, a porta para isso. Então, você fuma, então, pelo amor de Deus. Gente. Então, pelo menos, olha, vacina para pneumocócica, vírus sincicial respiratório, isso. gripe, Acima pelo de 60, amor de Deus, gente. Herpes que protege herpes até, zoster. que tem uma relação de proteção contra Alzheimer, né? Aparentemente, sim. Aparentemente, a gente vai conhecer melhor, mas tem essa suposta relação boa, né? Nos É que a gente colocou, no American College esse ano, de cardiologia, dos temas mais provocativos foram as vacinas. Sim. E muitas pessoas nas redes sociais ficam na dúvida, mas como que a vacina reduz infarto, reduz derrame? Eles não entendem, e é muito novo até para muitos médicos, Sim. digamos, vamos falar a verdade, da relação da inflamação da infecção, ruptura de placa na artéria coronária, e o infarto, o derrame. Sim. Existe essa relação. É um bônus. Ninguém vai vacinar só para isso. Sim. Você vai vacinar pelas questões respiratórias e tudo certeza. Mais. Mas é um baita bônus, não? Com certeza. Mas o que eu falo, e o parar de fumar é o bônus maior, porque essa inflamação que o indivíduo tem, quando você faz até marcadores inflamatórios, você pega um fumante, você mede lá os marcadores, tudo aumentado. E assim, o benefício da cessação é muito rápido. Às vezes eu trato pacientes com DPOC, você sempre escutou falar que enfisema, DPOC é uma doença crônica evolutiva, né? Não é se a pessoa para de fumar. Eu tenho pacientes que estão em fase 3, fase 4, já naquele processo de sarcopenia, emagrecendo. Sabe quando a pessoa começa a perder peso? E você pergunta para um fumante se ele sente falta de ar, nunca ele sente falta de ar. Não espere ele chegar para você e falar, eu tenho falta de ar, doutor. Não tem. Ele vem com sintomas como eu tenho cansaço, eu estou emagrecendo, isso no estágio mais avançado do DPOC. Meus pacientes param de fumar, são os únicos que eu gosto que ganhem peso. Reverte a sarcopenia. Há um incremento de massa muscular, inclusive, porque o esforço que a pessoa faz para respirar é enorme. Não tem coisa que muda o metabolismo basal mais do que esforço respiratório. O paciente com deficiência de oxigenação tem que fazer um esforço para respirar enorme, gasta muita caloria, e é autoconsumo, né? O indivíduo entra num processo de autoconsumo. Então, o parar de fumar reverte isso se apresenta até na forma da pessoa, a coloração, o ganho de peso, que nessa circunstância é um marcador de vitalidade. É verdade. E assim, a tosse vai embora, cara. É verdade. Eu tenho pacientes que pararam com 70, com 80 anos. É maravilhoso. E a pessoa vai, mas vale a pena tão tarde? Eu falei, não, filho, você vai viver pro resto da vida? Isso aí é teu passaporte para uma vida melhor. Não tem idade para parar de fumar. Claro que quanto antes, melhor. Mas aquele que está adoecido, esse é o que vai fazer uma mudança muito brusca na qualidade de vida dele, de uma melhora significativa. É muito bom parar de fumar. Agora, e quem está assistindo a gente e é casado, tem um irmão, mora no mesmo ambiente que uma pessoa que fuma, e aí? Então, eu acho que a minha técnica, até vou aproveitar, porque ela pode ser usada também para quem não quer parar de fumar ainda, mas quer só reduzir. Então, a gente tem um estudo, não foi o estudo principal, mas ele foi uma análise secundária de um tratamento que a gente usou, estimulação magnética transcraniana. É um capacete de estimulação, se usa bastante estimulação para tratar depressão, alguns quadros de doença psiquiátrica, e a gente testou num protocolo, junto com a psiquiatria do HC, a gente estudou a estimulação para ver se interferia na cessação do tabagismo. Infelizmente não interferiu, mas veio um resultado muito importante disso, porque os dois grupos, quem estava usando estimulação ativa ou placebo, era duplo cego, a gente não sabia. O que é duplo cego? O paciente está fazendo um tratamento, o paciente não sabe se aquele tratamento é efetivo ou é o falso, vamos dizer assim, e o médico também não sabe se é o efetivo ou o falso. A máquina fazia exatamente o mesmo ciclo repetitivo de pulsos, né, de 20 minutos de sessão, ou seja, era tudo igual. Só que ninguém parou de fumar, era para as pessoas pararem de fumar até o 8º dia do procedimento, tanto no grupo ativo quanto no placebo, ninguém parou. E aí o que a gente fez? Eu pedi para os pacientes, a partir daquele momento, que eles adotassem a técnica de fumar restrito, que é se isolar, exatamente isso que eu ia falar, quem mora em casa que outro não fuma, tem que arrumar um cantinho ventilado para não contaminar a casa, fumante passivo e tudo mais, né? Isso faz a pessoa fumar menos. E o estudo mostrou isso, houve uma redução de 30% a 50% do consumo entre aqueles que adotaram a técnica do fumar restrito, e 17% conseguiu parar de fumar. Não estou dizendo que as pessoas vão parar. Esse subgrupo tinha a intenção de parar, estavam lá porque queriam parar de fumar. Então, nesse grupo que adotou a técnica, 17% parou de fumar só com a técnica, porque
a estimulação não funcionou, era um placebo, né? Tudo era placebo, né? Até porque eu acho que a nossa abordagem como médico vai depender da fase que o paciente... Tem paciente que fala assim, agora eu quero. Porque saber que tem, eu acho que todo mundo sabe. Ah, sem Eu dúvida. acho que não estamos no Brasil não está mais nisso. Uhum. Todo mundo sabe que não Sim. deve. O problema é que tem paciente que sabe que agora eu quero. Sim, faz muita diferença. E tem paciente que fala, eu ainda não quero. A abordagem não pode ser igual. Sim. Não, e nem é, porque, por exemplo, a gente descobre isso até usando a técnica. Aquele indivíduo eu preciso parar de fumar, eu quero, não importa o motivo pelo qual ele vai parar. Ele adota a técnica. Eu costumo dizer, eu sei quem vai parar e quem não vai parar. Por que meu tratamento não é 100% de sucesso? É 70%, que é já uma taxa absurdamente elevada frente às estratégias mundiais que são ineficazes. Pode-se dizer assim, é 20%, 30% e olha lá. Porque exatamente esbarra nesses 30% do paciente que diz que quer, mas não faz o que tem que ser feito. Por exemplo, usar a técnica do fumar restrito. Então, quando o paciente chega, eles vêm fumando menos, porque o remédio também é muito eficiente, mas não dá o pulo do gato. Por quê? Porque quem que está vigiando ele para usar a técnica ou não? Ninguém. Então, tô com preguiça de levantar, eu vou fumar isso aqui no meu sofazinho, no meu cantinho, entendeu? Então, isso acaba revelando, de fato, a real intensidade, que às vezes nem o paciente sabe que ele não quer de fato, mas ele se boicota, entre aspas, ao não usar a técnica. A técnica é um divisor de águas, ajuda até a gente entender aquele paciente que está de fato preparado. E muitas vezes eu falo, então vamos interromper, ou se você quiser continuar a medicação para você fumar menos, até numa hora que você vai ter esse start. Às vezes acontece, o paciente usa normalmente um remédio para parar de fumar, isso é uma coisa interessante. Doenças crônicas, você como que trata diabetes, né? A vida toda. No meu caso não, 3 meses. O remédio para parar de fumar é 3 meses, como eu falei, para a maioria. Alguns como esses que eu falei que ainda não estão preparados, o uso da medicação vai fumar menos, eles vão amadurecendo, né, perdendo essa receio, porque às vezes não é uma coisa consciente, é um medo, é uma ligação afetiva com o cigarro, como se ele representasse alguém da família, sabe? Meu melhor amigo. Então a pessoa às vezes demora um período maior, então às vezes não é uns 3 meses, é 6, às vezes é 9, mas as pessoas param. E uma vez parando, você usa a medicação depois que ela cessa o tabagismo, por 2 meses apenas, depois você tira, não precisa mais do remédio do cigarro. Que doença crônica é assim? Nada. Hipertensão o resto da vida? Nem obesidade mais. Então, nem obesidade mais. Então, assim, eu acho que é um tratamento, como eu falei, que deveria ser prioridade, mas desde que você propor uma técnica eficaz. As escolas médicas estão ensinando isso corretamente na graduação? Então, é como eu falei, as diretrizes é aí que entra. Você precisa, claro que eu sou uma voz. A medicina é baseada em evidência. Os meus estudos não têm patrocínio. Então, você entendeu? Então, eu tenho uma evidência que é minha, pode-se dizer, mas ela é bem sólida, tanto é que meu grupo de residentes, todo mundo chega e fica encantado quando vê, porque eles veem, pô, isso aqui funciona. Então, eu estou formando uma base de pessoas que vai poder, com certeza, vai se multiplicar. São 60 residentes da cardiologia no INCOR por ano, então a gente espera que já faz 4 anos que aumentou o número de residentes, que eles passam um tempo bastante razoável no nosso ambulatório e adquirem essa vivência, essa experiência de tratar com eficácia o tabagismo, porque basicamente o problema se resumia a tratamentos inefetivos. É que nem a obesidade antes dos inibidores. Nossa. Eu costumo fazer um paralelo, vareniclina e contexto, né? E a tirzepatida, por exemplo, são em patamares que são diferenciados, entendeu? Mas exige que só o remédio, você sabe disso, só a tirzepatida não vai rolar. Exatamente. Mesma coisa com a vareniclina. Mesma coisa com a vareniclina. Mas são fundamentais. Agora, eu tenho ouvido muito falar de derivados da maconha, bom falar. Canabidiol. Isso. Funciona para a pessoa parar de fumar? Eu já testei, eu inclusive ia fazer uma tese de doutorado, só que a gente sempre, antes de fazer um estudo clínico, a gente faz um piloto, né? Porque são recursos financeiros e tudo mais, você vai alocar um grande número de pacientes, vão ser 400, 200 no grau. Então, o protocolo era assim, vou contar para todo mundo. A gente dava o canabidiol com a expectativa do canabidiol reduzir a ansiedade. Os pacientes que fumam têm uma ansiedade muito intensa. Quer ser porque usam a nicotina para tratar a ansiedade, quer ser porque a falta da nicotina gera ansiedade. Então, você tem as duas características. E a ideia era usar 4 semanas de canabidiol e depois que o paciente reduzisse o consumo, começar a reposição de nicotina. Então, no piloto, o que aconteceu? A gente usou canabidiol em alguns pacientes para fazer um teste para até calcular o N da amostra, para ter um poder estatístico, essas coisas técnicas que em estudo clínico a gente tem que testar.
E a gente viu que não mudou nada, as pessoas iam um produto caro, né? A gente até recebeu uma doação, um canabidiol de full espectro, que a gente chama bem concentrado, com alto teor de canabidiol mesmo, é um óleo, né? Mas infelizmente para essa finalidade não resolveu. E aí você vai na literatura, tem vários estudos que mostram realmente não funciona para tabagismo. E eu tive a experiência de testar no piloto, nem fui à frente, porque percebi que ia fazer um estudo grande, custoso, sem eficácia comprovada. Então quer dizer que canabidiol, para tabagismo, até o momento nós não temos evidência. Aí teve histórica também de... Assim, o tratamento, o que tem para tratar tabagismo? Reposição de nicotina, bupropiona e vareniclina. Vareniclina disparado com essa estratégia que a gente monta do tripé, você tem taxa de cessação tem lá meus trabalhos, eu tenho um site, deixardefumar.com.br, tem lá publicações deixardefumar.com.br. Tem lá publicações médicas, e é legal que eu coloquei tudo podcast dos estudos. O Notebook LM muito me ajudou, bom, muito e tem bom. áudio dos estudos para ajudar as pessoas que são leigas a entender os estudos. Está tudo lá, tudo já facinho de entender. Então, são dados robustos que mostram que essa eficácia é comprovada. Agora, precisa que outros pares, outros lugares comecem a testar essa minha técnica, validar isso, para que isso possa, daqui a uns 4, 5 anos, estar numa diretriz, que o mundo possa absorver essa técnica, porque ela é altamente eficaz. Para terminar, você falou de canabidiol. Sim. E tabagismo, que até o momento não há evidências que funcionem. Quais são os maiores mitos no tabagismo ou na política antitabagismo que você já ouviu nesses anos todos aqui para compartilhar com a gente? Vamos lá, que liberar, regulamentar o produto é mais seguro para o usuário. Não, isso é mentira. Porque a indústria tenta toda hora mudar a regra da Anvisa. Que segundo, basta força de vontade para parar de fumar. Que parar de fumar é falta de vergonha na cara. Isso aí, pelo amor de Deus, não falem isso para os outros, que é muito feio. Fake news, entendeu? Não é? Adorei. Bom, Jaqueline, eu quero te agradecer. Obrigado pela conversa clara, objetiva, com astral bom, de um tema tão árido que mata tanta gente, destrói tantas famílias. Sim. E eu quero te agradecer muito. Obrigado. Que bom, eu que fico feliz da oportunidade de estar difundindo esse conhecimento, porque realmente a gente acaba sendo restrito, né? Você já tinha escutado essa técnica fumar restrito? Não tinha. O que você achou dela? Achei sensacional. Então. Vou estudar mais e vou utilizar no meu consultório, porque eu acho que isso é assunto de todo médico. Com certeza. Todo médico, do cirurgião ao oftalmo. Exatamente isso. Se cada médico comentar, discutir isso com o seu paciente, eu acho que é uma gotinha que vai entrando na cabeça dele. Isso aí, o pessoal fala tanto de qualidade de vida, né? Preocupação em longevidade. Parar de fumar é a coisa que mais impacta na vida das pessoas. Verdade. Eu já falei, vamos consertar o furo do barco, não ficar com o baldinho lá. Não ficar com o baldinho. Eu adorei essa analogia. Bom, pessoal, eu tenho certeza que vocês adoraram esse bate-papo. Então, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque, afinal de contas, informação salva vidas. Esse foi mais um episódio do Olhar da Saúde Cast, em collab com Veja Saúde. Tchau, pessoal!